A Vinícola Valmarino foi fundada em 1997 por Orval Salton e seus filhos Marco Antônio, Guilherme e Rodrigo, e fica em uma área linda de 24 hectares na linha Jacinto Sul, em Pinto Bandeira, na região da Serra Gaúcha. Apesar de pequena no tamanho e de sua atmosfera artesanal, a Valmarino investe bastante em tecnologia para extrair o melhor de sua produção. Isso, no entanto, não é capaz de retirar a pessoalidade existente em seu atendimento. As visitas e degustações são guiadas pelos proprietários, sempre dispostos a contar sua história e explicar cuidadosamente cada etapa da elaboração de seus vinhos e a tornar a experiência mais envolvente. Sua produção é bastante variada, vai de vinhos simples para o dia a dia, passa por excelentes espumantes dos mais diferentes estilos, até mesmo tintos, e atinge seu máximo com grandes vinhos de guarda, complexos e instigantes. Quem chega na vinícola e avista a charmosa casa colonial onde as degustações acontecem, mal imagina a alegria etílica que lhe aguarda. Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres. Hoje estamos com o Marco Antônio, da Valmarino, do Rio Grande do Sul, que produz vinhos, vários deles já foram premiados, inclusive 2 deles escolhidos nesse ano da safra 2021 e outros premiados anteriormente. Então, é uma boa pessoa para contar para a gente sobre os bons vinhos aí do Rio Grande do Sul e também contar como é que começou a vinícola. Então, bom dia, Marco Antônio. Obrigado aí pela oportunidade, hein? Vamos falar da Valmarino, então, hoje. Bom, para quem não me conhece, Marco Antônio Salton, sou enólogo, engenheiro agrônomo e um dos proprietários da vinícola. Somos em 3 irmãos dos proprietários, então, eu, Marco, o Guilherme, que é da parte da administração, e o Rodrigo. O Rodrigo, a gente brinca que ele é ele é médico, psiquiatra, é o que cuida dos irmãos, receita vinho, né? Então, os 3 sócios aí tocando um empreendimento que o pai iniciou. Orval Salton, o nosso pai, iniciou o empreendimento. Foi um dos primeiros enólogos a buscar formação no exterior. Foi para Mendonça, Argentina. E aí se formou em 1960. E em 1960 ele retornou ao Brasil e começou a trabalhar na empresa da Vinho Salton, que nós somos parentes do pessoal da vinícola Salton. Então, tem essa ligação. E aí ele trabalhou lá por 23 anos. Nesse meio tempo, ele ministrou aula de enologia no Instituto Federal, aqui de Bento Gonçalves, e comprou essa propriedade que a gente está hoje, lá em Pinto Bandeira, em 1978. E aí veio plantando uvas e inicialmente vendia uvas para outras empresas. Mas, como todo enólogo, o pai tinha aquele sonho de ter uma vinícola própria. E aí ele conseguiu concretizar esse sonho, comprando a propriedade, plantando uvas, e montamos a Valmarino em 97. E por isso esse nome Valmarino, que é uma cidade na Itália, onde veio a família Salton. E aí ele se dedicou exclusivamente a isso. Infelizmente, em 98, o pai faleceu. E aí nós, os filhos, estamos tocando empreendimento. O Tison de Valmarino fica no norte da Itália, lá na região do Vêneto, entre Conegliano e Valdobbiadene. E é uma região toque de Prosecco. Cada viagem que a gente faz e acaba trazendo alguma coisa. Né? Então, isso também a gente tem esse cultivo, a gente planta Prosecco, tem o Prosecco e agora estamos lançando uma bebida que vai Prosecco, que é o coquetel tipo Bellini. Essa propriedade lá em Pinto Bandeira tem 24 hectares, a área total da propriedade. É o lote 1 da linha Jacinto. Inicialmente, Pinto Bandeira era um distrito de Bento Gonçalves. E esse distrito se emancipou. E agora é o município de Pinto Bandeira. É um município muito pequeno, tem nem 4.000 habitantes. Daí a base da economia é a uva e o pêssego. Então, são o que mais produz, uva e pêssego. Pêssego mais voltado para o consumo in natura. E as uvas, claro, uvas viníferas, né? Tem bastante em comum, claro. Então, tem muitos produtores lá, um pouquinho mais de 300 famílias. A Aurora, só para ter uma ideia, tem 1.100 famílias associadas à cooperativa. Então, para você ver, né? Sai muita uva lá de Pinto Bandeira para
abastecer a cooperativa Aurora, que fica em Bento Gonçalves. E nós, então, a Val Marino, estamos atualmente com 21 hectares de vinhedo, 17 hectares na propriedade e mais 4 hectares de vinhedos próprios, que a gente montou parcerias com outros proprietários de terra e a gente alugou essas propriedades e planta a terra, produz para Val Marino e paga uma porcentagem, um contrato de parceria com esses produtores, né? E atualmente 15 variedades de uva diferentes, e aí, claro, uvas voltadas para o espumante e uvas voltadas para os vinhos. Aproximadamente 30% da nossa produção é para espumante e 70% ou mais, alguns anos, para os vinhos, vinho branco e vinho tinto. Isso representa, na parte da vinícola, uns 70%, 80% de produção própria. E depois a gente adquire um pouco de terceiros. A gente produz, dependendo do ano, 200 a 220 mil litros de vinho por ano. Essa última safra, 21, foram 220 mil litros. E aí, dessa produção, então, quase 30% para espumante e 70% para vinho. E claro que o vinho são vários nichos de mercado, só para entender, né? Quase metade dos 220, quase uns 100 mil litros, a gente vende naquela embalagem do bag-in-box. Então, temos um bom mercado ainda, né? Abastecendo a região e mandando para nível de Brasil, né? Rio de Janeiro, São Paulo, para hotéis, para bares, essa linha do bag-in-box, que são vinhos com uma proposta diferente, vinhos mais frutados e a um custo mais acessível, que não levam barrica de carvalho, que vai para o bag-in-box. Os vinhos diferenciados, então, todos levam barrica de carvalho. Todos da linha Val Marino, vendemos com duas marcas. O bag-in-box marca Tre Fradei, que em dialeto vêneto, Três Irmãos. E a linha Val Marino, então, uma linha que passa por barrica, são vinhos diferenciados, né? E aí é composta aí por atualmente uns 15 vinhos, acredito, na linha da Val Marino. E daí também temos a linha do espumante, Val Marino espumante, 10 produtos em linha, com as parcerias que a gente tem com o Churchill. Que depois... E agora estamos saindo com uma nova marca. Então, vão ser 3 marcas, que é a marca Basílio. Basílio, o que é? É o nome de um avô materno, que a gente tinha muita ligação. A Val Marino, a gente sempre tem esse negócio, essa proposta do resgate, a gente gosta, né? Para nós, vinho tem que ter história. Então, o nosso avô materno, o Basílio, ele nos influenciou muito nessa parte da agricultura, de gostar da videira. Mesmo que ele saiu da agricultura e foi para o ramo de móveis, a gente tinha uma ligação muito forte com ele, então a gente achou por bem homenagear ele. Então, né, lançamos um vinho tinto, um Cabernet Sauvignon, marca Basílio, com uma proposta, e isso abre um leque diferente. Daqui a pouco a gente até pensou em migrar, não para a linha do vinho em lata, talvez, não sei, mas... E esse Bellini vai ser uma homenagem ao avô Basílio. Então, a marca desse coquetel, que não pode ser chamado Bellini, porque já existe uma marca no Brasil, né? A gente vai falar que é um coquetel clássico italiano, com Prosecco e Pêssego, da marca Basílio, que está sendo lançado, e uma proposta depois da vinícola de entrar na categoria de vinhos licorosos, porque o avô gostava de um aperitivo também, né? De vez em quando. Então, surgiu essa ideia do coquetel Bellini e dos vinhos licorosos que a gente pretende lançar em breve com essa marca Basílio. E vocês que vinificam? Os vinhos tintos e brancos são todos vinificados na Val Marino. A parte dos espumantes, a gente tem uma parceria. Então, uma parte do processo é feita na Val Marino e a outra em outras empresas. No caso da linha do método tradicional, ou champenoise, que a gente fala, a gente tem uma parceria já há anos com a Vinícola Gás, que é ali em Pinto Bandeira. 5 quilômetros, e isso facilita, né, esse trabalho, mas cada vez menos a gente está trabalhando com eles, e a ideia é fazer tudo na vinícola mesmo. E esse coquetel Basílio, a gente fez uma parceria com uma outra empresa, daí pelo método Charmat, né? Então, temos essa ligação aí, algumas parcerias para fazer os espumantes, que a gente não tem toda a tecnologia para espumante, mas a gente vem se equipando para fazer tudo na vinícola. O espumante é só método tradicional que vocês fazem, não tem Charmat. Nós temos 8 espumantes método pelo tradicional e 2 espumantes o método Charmat, e agora vai ter o coquetel.
que são o Prosecco, que é feito o método Charmat, e o Moscatel. E agora esse Coquetel. E o restante é tudo método tradicional. E aí o espumante, o que está acontecendo? A gente faz o vinho base e acaba só engarrafando lá na Geist, fazendo o processo, e o degorge. Faz a maturação autólise nas nossas caves, que a gente tem cave de fermentação, e aí vai deixar o produto lá 2 anos, 3 anos, dependendo do produto. Temos até produto com 5 anos de autólise. Ficam nas nossas caves, temperatura controlada, entre 12 e 15 graus. Aí, na hora do degorge, como a gente não tem a máquina ainda, faz na Geist. Aí usa o licor de expedição nosso, então, né? É terceirizado, mas ele tem o nosso estilo, né? Com as nossas uvas, e é a gente que define o licor de expedição, se o vinho passa em barrica, não passa, mais tempo de autólise ou não. Na categoria do Brut, a gente usa sempre a menor dosagem de açúcar, que é na faixa de 8 gramas, para ser Brut. Então, tem todo um diferencial que a gente busca nos nossos produtos, né? Mesmo terceirizando. Vocês têm também aqueles com que fica Surli e o Nature também? Temos 2 Surlis em linha, que é o Surli branco. Atualmente ele é da safra 2017, então está engarrafado desde 2017. Pode ver aí que é 40 e tantos meses de autólise. E o Surli da linha do Rosé. Então, também, aí é da safra 2018, um pouquinho menos de meses, né? Mas está com a levedura, né? A gente separou um lote de cada um de 3.000 garrafas e vem vendendo ele Surli. Então, isso possibilita o consumidor ter esse acompanhamento. E são produtos bem diferenciados e agradáveis. Realmente, esse mercado do Surli está crescendo. E, assim, como eu disse, é um conhecimento, é uma oportunidade do consumidor de provar o produto e ver uma evolução. É um produto que tem uma característica bem interessante. E agora, em breve, a gente vai estar lançando o Surli Tinto. Nós tínhamos espumante tinto, está em falta no momento, um extra bruto. E aí a gente andou provando ele Surli e gostou muito. Então, a ideia é lançar o tinto Surli também. Eu, particularmente, gosto de servir com a levedura no fundo da garrafa. E aí você tem notas diferentes. Tem gente que já gosta de beber ele todo turvo, agitado, né? Então, depende. São essas N possibilidades que tornam atrativo para o consumidor. Para deixar ele limpo, a gente gela ele de um dia para o outro com o bico para cima, normal, né? E você abre diretamente e o depósito fica ao fundo. Então, é bem fácil, né? Você começa a ver ele mais com as características de mais delicadeza, né? Com o fermento no fundo. E depois, claro, ele dá umas notas diferentes, né? A nota do fermento, essa manteiga mais e essa cremosidade, né? do fermento junto, também dá essa característica. E pode acompanhar os pratos diferentes, né? Com isso, você tem essas possibilidades aí. Se é uma criação brasileira ou se tem lá fora algum lugar que faz também? Eu ouvi falar Portugal tem alguma coisa que o pessoal faz, né? Depende. Não digo que é criação brasileira, mas eu acho que isso sempre existiu. O enólogo mesmo, quando quer provar um produto, ele acaba pegando o Surli na adega, prova né? E aí vai avaliar, olha, vamos fazer Brut, vamos deixar Nature, e assim vai. Então, acho que não é difícil dizer quem, né, começou. Acho que faz já uns 3, 4 anos no Brasil que tem isso. E o que é o Churchill? O Churchill é uma parceria que a gente tem com uma pessoa que o nome dele é o Nathan John Churchill. Então, ele é americano, ele vive no Brasil há mais de 30 anos. Ele é um importador de insumos para vinho, inclusive barricas. Então, ele trabalha com cerveja, trabalha com vinho e tal. E aí a gente conheceu ele numa feira aqui em Bento Gonçalves. Ele estava vendendo barricas. Aí compramos a barrica dele a primeira vez e ele veio nos visitar, gostou dos nossos produtos e sugeriu uma parceria. Então, temos uma parceria com ele desde 2006, no qual ele fornece a barrica de carvalho e a gente entra com vinho. Então, essa parceria começou assim, pagando a barrica com vinho. Então, ele vendia a barrica, nós dávamos o vinho, ele levava o vinho e ficava com vinho. Depois, a gente ampliou essa parceria fazendo
aumentando a produção, e aí a gente tem trabalhado assim, de uma maneira grosseira, metade da produção para ele, metade para nós, o vinho paga a barrica, mais ou menos, né? Se equivale, e assim tem possibilitado aí a gente criar vários produtos. Então, atualmente, estamos com 2 vinhos desta parceria e 2 espumantes em linha. Um vinho que é um Cabernet Franc, que várias pessoas conhecem. Depois temos um outro vinho que é o Terço, também ficou bem famoso esse vinho, que a ideia é o quê? O Natan, ele vem para cá, na vinícola, e a gente acaba degustando os vinhos da safra. E aí escolhe os 3 melhores vinhos que a vinícola elaborou. E aí faz um corte com os 3. Por isso que o nome é Terço. Ele é 1/3 de cada vinho. Então, aí cada safra, né, pode variar os vinhos, não são sempre os mesmos. E safras especiais. Então, tipo assim, agora a gente comercializou a última safra 2018, que tinha na composição Taná, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. A 19 não tivemos. A 20 está na barrica. Aí vai mudar a composição. A 20 a gente elegeu o Merlot, tiramos o Taná e o Merlot ficou superior ao Taná. Na safra 20, que está na barrica, fazendo 1 ano e pouco agora em novembro, e normalmente ele fica 1 ano e meio, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Tá? E a gente deixa 1 ano e meio na barrica, e é uma barrica diferenciada. Como ela é importador de barrica, a linha do Churchill sempre foi barricas americanas, e a gente acredita que é a melhor barrica americana existente no mercado. Por quê? A madeira ela vem certificada que ela foi seca por 2, 3 ou 4 anos. Então, da linha do Terço, a gente usa madeiras que foram secas naturalmente por 4 anos. Ela vem certificada com esse certificador, é Bureau Veritas. E depois o pessoal faz uma tostagem forte no corpo da barrica e extra forte nas extremidades. Isso vai dar umas características completamente diferentes, vai dar uma doçura para o vinho, vai dar algo a caramelo, café, chocolate, e assim vai. Então, ela contribui muito nessa parte aromática de doçura, e depois também os taninos ficam mais palatáveis, né? Um casamento do tanino do vinho com o tanino da barrica. Então, a gente acredita que a barrica americana tem dado certo para os nossos vinhos. Mas, em safras diferenciadas, a gente tem usado francesa aí por conta da Valmarino, não da parceria com o Churchill. O Churchill é somente americana até o momento. Temos 2 espumantes, 2 vinhos espumantes. Os espumantes, a gente matura o vinho base. Tem um que matura 6 meses em barricas novas de carvalho americano, de média tostagem, e com 3 anos de secagem. E outro espumante a gente matura por 1 ano nas barricas de 2º, 3º, 4º uso. Então, ficam bem produtos diferentes. Depois dessa maturação, ele vai para a autólise, no mínimo 2 anos, podendo ser até 3 anos. Então, são os espumantes da linha Valmarino e Churchill. Esse leva o nosso nome. Então, 2 espumantes, linha Valmarino e Churchill. Um a gente chama Nature Prestige. Prestige porque é o primeiro uso da barrica, ele é um Nature. E o outro que ficou 1 ano na barrica, a gente faz um extra bruto, com 4 gramas de açúcar por litro. Então, espumantes bem diferenciados, mais gastronômicos, e para quem gosta dessa pegada, né, uma complexidade maior da barrica de carvalho, dando essas notas de baunilha, um pouco do tanino, né, dando mais volume de boca e na parte aromática também contribuindo muito. Então, essa aí é a parceria com o Churchill. E são vinhos, né, produtos de uma produção limitada. Então, são produtos que esgotam logo, de vez em quando tem lista de espera, quando lança. Estamos sem, no momento, 2 vinhos, tá? E o pessoal já está esperando, quando que vai ter? Então, o próximo lançamento, a gente acredita que será até março de 2022, o Churchill 2019, que vai dar ali tem que ver se vai dar 16 a 18 meses de barrica. E o Churchill 2019 sendo lançado em 22. E o 20 vai ficar um tempo a mais, o 20 já está na barrica, né? E depois o 20 vai ter um tempo de garrafa antes de ser lançado, né? A safra 20 está bem diferente, né, das demais safras, que o pessoal diz a safra da safra. A uva teve uma maturação um pouco maior do que a média. A parceria que está surgindo também agora, e é um novo projeto da Valmarino, a gente chamou o projeto Double Terroir. O que é isso? Nós temos uvas que a gente produz,
como a produção é pequena, e a gente acaba comprando um pouco de uva da campanha gaúcha e de outras regiões. Então, esse projeto nasceu com o vinho Cabernet Sauvignon Double Terroir. Esse projeto de Double Terroir iniciou com o Cabernet Sauvignon, que a gente produz a uva Cabernet Sauvignon, colhida ali em Pinto Bandeira, sempre entre final de março e início de abril. E a gente traz uma uva Cabernet Sauvignon lá da campanha, de Uruguaiana, que são 700 quilômetros. Essa uva ela vem em caminhão câmara fria, frigorífica. A uva chega a 5 graus na vinícola, colhe durante o dia, viaja à noite. Quando de manhã está na vinícola, é processada e esse vinho, então, essa uva chega em média 40 dias antes do que a nossa uva da Valmarino. Então, faz um tanque separado com a Cabernet Sauvignon lá da campanha, depois colhe a nossa e acaba cortando 50%, faz um corte, 50% de cada um, para dar um equilíbrio. A gente acredita que os 50% ficou interessante, porque a uva da campanha ela dá um pouquinho mais de álcool, uns aromas mais maduros da Cabernet Sauvignon, mas ela tem um pouquinho menos de cor, né? Um pouquinho menos de estrutura. E o nosso Cabernet Sauvignon da Serra, ele entra com mais cor, um pouquinho menos de álcool, um tanino diferente, não é aquele tanino tão adocicado quanto o da campanha, e acaba dando esse corte, então fica um vinho, a gente diz, um vinho único de duas regiões, com a mesma variedade de uva. Então, para você ver, né, essa gama aí de produtos que a gente pode fazer com as uvas aqui cultivadas no Brasil. O último lote da safra 2019, 16 meses em barricas de carvalho americano, novas. Então, é um Cabernet Sauvignon que tem uma certa potência, uma pegada aí bem interessante e tem dado certo. Já ganhou prêmio da safra 18, 19 a gente lançou há pouco. Também tem um prêmio agora naquela Wines of Brasil, ganhou uma grande medalha de ouro. Mas assim, e esse projeto aí nos possibilitou então ampliar, né, com novos vinhos. Então, em breve estará saindo um Chardonnay dessa linha Double Terroir, está saindo um Pinot Noir, que pela primeira vez a gente elaborou Pinot Noir, Marcelin e Taná. Então, vão ter aí, daqui a pouco, em breve, 5 vinhos, né? Para o ano que vem, para o próximo ano, 2022, 5 vinhos dessa linha Double Terroir. Mas tudo pequena produção, né? De 3, 4 mil garrafas, 5 mil, alguns, né? Vamos ver. Então, estamos ampliando essa linha do Double Terroir e, ao mesmo tempo que a safra 2020, que foi excelente, vai nos possibilitar lançar vinhos daí de uma categoria premium. Então, vinhos diferenciados, como um Cabernet Franc, a gente vai chamar o Gran Cabernet Franc nosso. Já tem o Cabernet Franc em linha, algo de safras especiais, com barrica daí francesa, outro apelo. Vamos lançar esse aí também em breve. O primeiro será da safra 18, né? E vai ter, então, da safra 20, vai ter o Gran Franc, um Merlot também, que o Merlot foi muito, muito bem nessa safra 2020, o Taná, e assim vai, né? E também esqueci de falar, Alberto, só para finalizar ali um pouco, essa linha dos vinhos de corte. Estamos ampliando, a gente acredita muito no corte dos vinhos, e aí a gente lançou recentemente a linha que é o Valmarino 3, a gente chama V3, um corte com 3 variedades, quase que nem o terço que eu disse, nesse estilo aí da parceria, mas aí a gente se baseou, né, em vinhos do mundo. Em vinhos, então, esse primeiro, que é o corte 1, que a gente lançou recentemente, a gente fez um corte baseado na Toscana. Então, temos a uva Sangiovese, que é a base, e complementamos com Cabernet Sauvignon e Merlot. Ficou muito interessante o vinho, o pessoal tem gostado. E agora, para o próximo ano, então, vai sair o corte Bordalês, que aí a base é Merlot com Cabernet Sauvignon, e estamos estudando se vai ter ainda o Franc ou o Petit Verdot, talvez o Petit Verdot. E depois vai ter um corte que seria o Novo Mundo, com a base Shiraz. Então, ainda vinhos que estão em construção, estão na barrica, e depois a gente vai ver como vai ser o corte. Então, são vários projetos aí que estão vindo, né? Há uma nova tendência em vinhos de alta categoria, de alta gama. Então, a cantina tem condição de aumentar a produção? Olha, lentamente sim, né? Não é do dia para a noite. Como eu disse, né? Essas parcerias têm possibilitado desse projeto Double Terroir, mas, ao mesmo tempo, também a gente tem buscado aumentar a nossa produção de uva.
né? Então, estamos plantando um pouco mais, atualmente é 21 hectares. A terra não tem mais onde plantar, e aí tem que surgir novas parcerias, vamos ver. Talvez até o final do ano saia alguma coisa de novas parcerias. Para o próximo ano, a gente tá plantando mais uvas aí. Né? Quais são as uvas que mais tem? Dos 21 hectares, são a Chardonnay, que tem 3,5 hectares, a Cabernet Franc, 3 hectares, e depois ainda que temos uma boa área de Cabernet Sauvignon. As outras são tudo um pouco menos, né? Que vai dar esses 21 hectares, mas são 15 variedades. Então, tem variedade que a gente tem lá um pouco menos de 1 hectare, tipo a Sangiovese, mas a gente tem conseguido fazer bons vinhos aí, né, com essa. E esse é o diferencial, né? Tem muita uva, muita diversidade, por isso essas se adaptaram bem, tem condições de crescer na produção, né? A região Pinto Bandeira está caminhando para uma denominação de origem. Então, também temos essa tendência forte de valorizar cada vez mais o espumante para a região do Pinto Bandeira. Mas, com a denominação de origem, vai nos possibilitar aí um crescimento nessa parte dos espumantes. E como você falou aí no início, né, só para ter frisar que na avaliação nacional de vinhos desse ano, da safra 2021, a gente selecionou um vinho base espumante, que vai para essa futura DO. Né? Então, o vinho agora, uma parte desse vinho foi engarrafado, então vai entrar em autólise, vai para o mercado daqui 2 anos, algo assim. E a outra foi para as barricas do Cherto, da parceria. Então, também temos uma boa frente aí na parte dos espumantes, diferenciados, e também dos vinhos tintos. Né? Tem essas duas para atacar. Pinto Bandeira é um pouco diferente do Vale dos Vinhedos, porque lá é mais Merlot, né, como uva tinta. O Merlot se adaptou muito bem ao Vale dos Vinhedos. Para nós, particularmente, é difícil falar a região, né? Mas, particularmente, a Cabernet Franc é a melhor uva para nós, da Valmarino, que é o vinho mais premiado, é a uva que tem ligada à nossa história, porque quando o pai comprou a propriedade em 78, a primeira variedade vinífera que ele plantou foi Cabernet Franc, que era a variedade da moda nos anos 70. Então, temos Cabernet Franc cultivado desde 78. O nosso vinhedo mais antigo é de Cabernet Franc, foi plantado em 96. Então, um vinhedo aí que está com 25 anos, está ainda produzindo. O pessoal pergunta, mas como? Né? Porque a vida do vinhedo no Brasil é meio curta, é 20 a 25 anos, o pessoal acaba cortando. Né? É poucos vinhedos que têm mais de 25 anos. Então, assim, claro, houve um replantio, né? Porque começam a apresentar falhas no vinhedo. Então, assim, com o tempo, morte de plantas acontecem, principalmente ataque de fungos de solo, esse é o problema, fusariose, outras doenças, que acabam matando algumas plantas, né? E aí a gente acabou replantando, para não exterminar todo o vinhedo que a gente acredita que tem ainda qualidade, a gente foi plantando novas plantas ali no meio, novas mudas. Então, temos uma renovação já há uns 5 ou 6 anos que a gente vem sempre plantando. Então, a gente acredita que está quase com 70% de plantas antigas, 30% de plantas novas. Isso deu uma nova vida aí para o vinhedo e a gente está conseguindo manter a qualidade. Então, tem essa característica. Aí, voltando, para nós, então, a Cabernet Franc se adaptou bem. A Merlot é um pouquinho mais difícil lá na região do Pinto Bandeira, mas também em anos especiais fica fora de série. Então, só para te entender, na safra ali 2020, nosso Merlot foi o vinho mais alcoólico da safra, chegou a 15,7 de álcool. Primeira vez que tivemos vinhos de 15, então a Cabernet Franc ficou com 15,3 de álcool natural, né? O Merlot 15,7 e o Taná 16. Entramos na categoria de vinho licoroso naturalmente pela primeira vez na nossa história, né? Que deixamos a uva que deu, não tinha previsão de chuva, e a uva, em alguns casos, dessa Taná até amadureceu demais. Sabe? Poderia ter colhido uma semana antes para o vinho ficar de 15 de álcool, ia ficar excelente. Mas de 16 também ficou muito, muito bom, mas vai para a categoria licoroso. Então, vamos ter também esse projeto aí do vinho licoroso aí também nascendo aí uma nova frente aí para a vinícola. Então, são 3 uvas tintas que a gente diz aqui que na Serra Gaúcha se adaptaram muito bem. Cabernet Franc,
a Merlot e a Taná, uma uva aí que promete muito. E, claro, depende do ano também, né? Safras excelentes, esses três são os que todos se sobressaem, mas esses três eles têm uma característica diferente aí que, né, dá para fazer grandes vinhos com essas três variedades. Depois de 14, 15 de álcool, a uva ela já muda completamente os aromas. Ela perde todo aquele frescor, aquela fruta, e ela vai para algo mais fruta desidratada. Então, é um público, um nicho diferente de mercado. O vinho fica com uma doçura muito grande. É doçura do álcool, é doçura dos taninos. Então, é outra característica. Não é o nosso normal. Mas a gente, né, vai se adaptando. Então, são safras diferentes, né, que vão dar produtos distintos. E como é que é a comercialização de vocês? Como é que eu acho aqui em São Paulo o vinho de vocês? Mas a gente vende bastante pelo site, né? Temos vendas pelo site, temos alguns parceiros ali em São Paulo, algumas lojas, e temos um ali que é um representante que ele atende, né, diretamente clientes, restaurantes, né? Eu não sei nem citar direito as lojas todas que tem, porque são poucas, né? Tem uma dificuldade em São Paulo. Por quê? Só para entender, o pessoal fala, né? O imposto sobre o vinho brasileiro é muito alto, muito elevado. Então, São Paulo, com todo o negócio da substituição tributária e tal coisa, então, são poucas lojas que acabam trabalhando com o nosso vinho. Como a gente não tem tanta escala de produção, então o vinho não está em mercados, algumas casas, lojas especializadas, e muita venda, então, pela internet, alguns revendedores que vão surgindo. Muitas vezes a gente está mais fácil no interior, né, do que está na capital. O que tem nos possibilitado, então, um crescimento nessa parte de vendas é através do enoturismo da vinícola, que pessoas visitam a vinícola, acabam virando consumidores finais, né, e a gente acaba tendo diretamente para essas pessoas. E, muitos casos, essas pessoas viram nossos revendedores ou representantes nas suas cidades. Então, muitas vezes está no interior e não está na capital, porque essas pessoas que nos visitaram tal, acabam desenvolvendo, né, um comércio. O nosso varejo da empresa hoje responde por 30% da nossa venda dos vinhos, então é bem alto. Comparando, assim, as pessoas vêm nos visitar, acabam adquirindo o produto e a gente envia para qualquer parte do Brasil, consumidores finais. Né? Muitas vezes é quase mais fácil isso do que ter... Claro, é importante ter lojista fazendo o trabalho também. No início, que estourou a pandemia ano passado, ficou 2 meses fechado o varejo. Se fosse só pelo varejo da empresa, ia, né? Então, não, com os representantes, os revendedores das lojas abertas na cidade, nos possibilitaram manter uma venda ainda, né? Então, você acha por bem, né, ter as duas coisas, né? Ter o consumidor final direto e ter o representante, o revendedor que venda nossos produtos aí, né? E assim, as principais ainda é São Paulo, Rio. Rio a gente tem vários clientes no Rio de Janeiro, cresceu muito o Rio de Janeiro com a pandemia, e Belo Horizonte alguma coisa, e algumas cidades do Nordeste também surgiram também com a pandemia, estamos vendendo bem para lá também. Interessante, né, que vocês terem Sangiovese, que não é uma uva que tem muita no Rio Grande do Sul, né? Acho que é mais Santa Catarina, né? Aí são mais uvas francesas, né? Não, mas a gente tem essa pegada aí da uva italiana. Claro que essas predominam, mas o Sangiovese tinha muito na Serra Gaúcha e foi uma variedade esquecida, abandonada. Eu acho que aqui tem uma meia dúzia de vinícolas que fazem Sangiovese. Claro que as de Santa Catarina imprimiram outro ritmo, né? Mas também as produções são pequenas. Não tem grandes áreas de Sangiovese, né? E assim, como tinha muito, e na década de 60, 70, e nos anos 80 praticamente se perdeu com a entrada das francesas, porque era uma uva de pouca expressão, né? Normalmente os vinhedos velhos, o Sangiovese tem mais de 50 clones. Então, quando a gente importou Sangiovese, a gente já buscou clones específicos, né, de maior maturação, de cacho menor, de grão menor. E nós plantamos Sangiovese em 2004. E aí a gente buscou lá 2 clones, e no início, meu Deus, a produção era abundante. A uva
Poucos cachos ficavam pretos, realmente, uva tinta. É. E aí, com isso, nasceu, a gente começou a fazer espumante com ela. Chegamos a pensar várias vezes em cortar essa área de Sangiovese. Mas aí o espumante rosé de Sangiovese começou a pegar, o pessoal gostou. Nós temos um espumante rosé em linha, que ele é 50% Sangiovese e 50% Pinot Noir. E começou a dar certo. Então, vamos lá. E aí, em alguns anos, a gente começou a fazer pequenos lotes de vinho, 2.000 garrafas, 3.000 garrafas, selecionando a melhor uva. Então, com o passar dos anos, a videira foi ficando madura, mais velha, entre aspas, né? E ela perdeu aquele vigor. Então, diminuíram o tamanho dos cachos e a gente conseguiu concentrar mais cor e estrutura. E safras boas, a gente começou a fazer mais vinho e começou a vir dando certo. No início me falaram, tu vai precisar uns 10 a 15 anos para começar a fazer vinho bom de Sangiovese. Eu não acreditei, digo, imagina, eu vou plantar uma uva para colher, né? Vinho, né? Digo, eu queria um resultado logo. A saída foi fazer espumante, e aí fizemos o espumante rosé, espumante tinto de Sangiovese, e foi fazendo um pouquinho de vinho. E agora, realmente, é que ela está produzindo mais uvas para vinho e menos para espumante. Porque está produzindo menos, está concentrando mais, as safras foram boas, e a gente conseguiu colher uvas bem maduras de Sangiovese. Então, cada vez mais aumentou a produção de vinho, e a gente até está pensando em plantar novas áreas, porque a gente está descobrindo o potencial dessa variedade que tem, mas, frisando, são clones específicos. Dos 50 clones, você vai tirar lá meia dúzia, no máximo, que vão ter aquela expressão de fazer vinhos mais encorpados e estruturados. É isso que a Valmarino busca, sempre vinhos mais encorpados, estruturados, vinhos que tenham longevidade de 8 a 10 anos. A gente sempre pensa nisso quando elabora um vinho. Essa filosofia, né, que a gente busca. É a única cepa italiana que vocês têm? Não. Desculpa, nós temos a cepa italiana Moscato Giallo, Malvasia Bianca, que a gente pretende agora lançar em breve também um vinho, né, na próxima safra. Um pouquinho de Ancelota. Estamos pensando também, talvez, plantar uma área do Monte Pulciano. Temos o Moscato Branco, né? Moscato Branco, Moscato Giallo, Malvasia Bianca. O Prosecco, 6 variedades das 15 cultivadas. Agora tem umas variedades que estão dando certo aqui, só para frisar. Marcelin, que é um cruzamento, né, do Cabernet Sauvignon com Grenache, e está dando muito certo. Tanto é que a gente vai lançar em breve aí um vinho, já da linha do Double Terroir. E plantamos também Alvarinho, que é a variedade né, entre Portugal e Espanha, e está com grande potencial. Mas esse vai demorar um pouquinho mais para chegar no mercado. Mas na parte agronômica está vindo muito bem esse Alvarinho. A maior dificuldade é a colheita, né? No período da colheita que a gente precisa que não chova. E aí, em alguns anos, acaba, né? Então, a gente não sabe como é que vai ser essa próxima safra, porque estamos no fenômeno Laninha. Então, chuva da média. Está marcando chuva para amanhã aqui no sul. Tomara que chova, né? Porque já fazem vários dias sem chuva. E semana passada deu uma pequena chuva, mas não é nem considerado chuva pela parte, tipo, a parte técnica, Embrapa e tal, que diz que chuva de boa é acima de 20 milímetros. Então, choveu aí em algumas regiões 8, 10, 15 milímetros. E estamos numa seca já prolongada, e agora estão dizendo que talvez chegue a 40 milímetros, de 30 podendo chegar a 50 em algumas regiões. Então, a gente está precisando de água, porque a videira está numa fase de crescimento. Ela está em grão chumbinho, indo para grão ervilha, ela precisa de muita água, e ela está com escassez de água, ela está segurando, né, a videira. Então, ela está sofrendo. E também temos mudas de novos vinhedos que precisam de água. Então, tem todo esse desafio, cada ano é uma coisa. E o nosso medo é que lá na colheita, lá próximo ao carnaval, comece a chuva. Que o pessoal diz, os meteorologistas, é 3, 4 meses de chuva abaixo da média, ou sem chuva, mas quando chover vai vir todo aquele acumulado lá, né? 100, 150, 200 milímetros aí em 3, 4 dias. Aí não tem o que fazer, né? Foi boa a conversa nossa. Eu pretendo estar aí na segunda quinzena de janeiro para ver ao vivo, né,
Porque conversar é uma coisa e chegar perto é outra, né? É muito mais sim. interessante você visitar a vinícola. É óbvio que é uma abertura, né? Esse canal aqui para a gente é uma abertura, né? Que muita Sim, gente não tem condição de visitar a vinícola, de ver o que o produtor está fazendo, e que não tem noção do que é o vinho brasileiro hoje em dia, né? sim, Mas para quem gosta mais, aí tem que visitar, e a região é muito bonita e muito preparada para o turismo, né? Que eu já tive. sim. Então, eu vou voltar outra vez e vamos visitar as vinícolas de vocês aí. E muito obrigado Sim. aí pelo seu tempo, pela sua explicação. Vamos divulgar o que a gente faz de bom aqui no Brasil, né? Sim, não, tá certo. Bom, obrigado aí pelo espaço, Alberto, e até aguardamos aí em janeiro. E o Tá, pessoal também que vai assistir, está nos assistindo aí, se puder visitar a região, é bem interessante. Visitar Valmarino, a região de Pinto Bandeira, provar os produtos em loco é diferente, né? Conhecer, tá naquela aura da vinícola. E a nossa safra é praticamente de janeiro a final de março, 60 dias de colheita, porque 15 variedades é uma, né? Cada uma tem o seu período certo, então talvez aí vai dar para ver as uvas, né? E claro, depois a gente oferece dentro da vinícola, temos a degustação, as pessoas podem escolher os rótulos, é uma das características nossas é que a pessoa escolhe o rótulo que ele quer degustar, né, dos produtos, e também a gente oferece um tour para quem quiser visitar a vinícola, aí acaba degustando um vinho no tanque, também interessante, né, ter um contato com o vinho antes dele ir para a barrica de carvalho, antes do processo final, e aí a gente está de portas abertas aí, né, para as pessoas conhecerem, desvendarem aí o vinho brasileiro. tá bom. Muito obrigado pelo espaço aí, estamos à disposição. Muito obrigado. E se gostaram também, curtam e sigam o canal, que cada vez que tiver um vídeo novo é divulgado para os seguidores, né? E aí conseguem conhecer. Então, boa safra. É isso aí.